Shalom Aleichem, paz para todos. Aqui é Morei Yonassi Berkai para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos estudar o assunto que tem como tema os 3 dias e 3 noites. É comum nessa época do ano, no final de março, para o começo de abril, várias pessoas me perguntarem sobre a nossa visão do que são os 3 dias e 3 noites que o Messias se referiu. E isso porque existe uma teoria da conspiração de que o Messias Yeshua, ele não morreu às vésperas do sábado, e sim numa quarta-feira, numa quinta-feira. E isso partindo de uma interpretação literal da expressão 3 dias e 3 noites. Bem, qual é a nossa resposta sobre isso? Para início de conversa, vamos para o próprio relato das Escrituras. A primeira coisa que precisa ser visto é: todos os 4 relatos da vida do Messias falam numa só voz que o Messias morreu às vésperas do sábado e às vésperas da Páscoa. Sendo mais específico, no dia da preparação do sábado e no dia da preparação da Páscoa. Todos os 4 relatos falam isso numa só voz. E para não ficar citado a Escritura, eu vou dar um exemplo. Vamos para o relato de Yohanan, de João, capítulo 19, verso 14. E era para a seve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis o vosso rei. Ou seja, o dia da morte do Messias, de acordo com o relato de Yohanan Hashalia, do emissário João, era o dia da Paraseve Pascual, que significa literalmente o dia da preparação da Páscoa. No calendário judaico, isso acontece dia 14 do mês de Aviv, do mês de Nissan, ou seja, no primeiro mês. Mas não só isso, o próprio autor que diz que era as vésperas da Páscoa também diz, no versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Ou seja, aqui diz também que era o dia da preparação do sábado. E claramente aqui no texto também, em grego, aparece a expressão paraseve. Ou seja, o texto é muito claro. Era tanto a preparação da Páscoa judaica como era a preparação do sábado. E por isso o texto diz que grande era o dia daquele sábado. Ou seja, aquele sábado era grande por causa disso, porque ele era um sábado incomum. Ele caiu nele 2 dias sagrados para o povo judeu. Tanto o Pesach, a Páscoa judaica, caiu no sábado, como também o sábado semanal. O texto é muito claro que por essa razão, grande era aquele dia de sábado. Ou seja, o relato é muito claro, não há o que se interpretar e nem do que ficar se especulando. Tanto a Páscoa judaica quanto o sábado caíram no mesmo dia naquele ano. E por isso aquele sábado era um sábado grande. Grande era aquele dia de sábado, porque 2 dias sagrados caíram no mesmo dia. A Páscoa judaica e o sábado semanal. Ou seja, o dia da morte do Messias era o dia da preparação da Páscoa e também o dia da preparação do sábado. E é isso que de fato nos foi trazido pelos seus primeiros discípulos, essa informação que recebemos deles. Mas é claro que quando a gente parar para pensar um pouco nisso, surge de fato algumas perguntas. Entre elas está uma das refutações que as pessoas fazem. Se o Messias Yeshua disse que o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, como que pode se cumprir isso? Por quê? Se nós formos contar aqui, o dia da preparação do sábado e quando as mulheres foram após o sábado e já estava ressuscitado, a conta não bate. Não tem aqui 3 dias literais e nem 3 noites literais. A pergunta realmente fica: como que pode ter se cumprido os 3 dias e 3 noites se pela informação do que está aqui escrito não fecha a matemática? Ou seja, seria de fato os 3 dias e 3 noites literais? Será que realmente quando o Messias Yeshua falou
que ele passaria 3 noites, 3 dias e 3 noites, quer dizer, no seio da terra. Ele estava se referindo literalmente, ou seja, um dia, uma noite, 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites? Será que o Messias estava realmente dizendo que ele tinha que ficar 72 horas morto? Tal como alguns interpretam? Bem, vamos ver se isso bate com as escrituras. Bem, vamos ver o próprio Messias Yeshua mostrando que não é essa a forma correta de interpretar o texto. Primeiro porque o Messias Yeshua foi claro em nos ensinar que ele ressuscitaria no 3º dia. Logo, os 3 dias e 3 noites não é literais. Porque a única forma dos 3 dias e das 3 noites ser literais é se ele ressuscitasse no 4º dia. Percebam, se ele tem que passar 3 dias e 3 noites literalmente morto, logo ele precisa ressuscitar no 4º dia e não no 3º. Porque no 3º dia ele tem que passar um dia e uma noite também. Então, se é 3 dias e 3 noites literais morto, a única forma dele cumprir isso é se ele ressuscitar no 4º dia. Você ressuscitou no 4º dia, então você cumpriu literalmente 3 dias e 3 noites. Essa é a grande questão. Entretanto, o Messias Yeshua foi claro. Ele não ressuscitaria após o 3º dia. Ele falou que ele ressuscitaria no 3º dia. Por aí nós vemos que os 3 dias e as 3 noites não são literais. Então, vamos ver isso na própria Escritura. Vamos para Bessurá Berapi Matai, ou seja, o relato de Mateus, capítulo 17, versículo 23, onde está escrito, abre aspas, e eles o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os talmidim, os discípulos se entristeceram grandemente. Vejam, claramente o Messias diz que ele ressuscitará no 3º dia, não após o 3º dia. Logo, os 3 dias e 3 noites não são literais. Vamos ver isso também em outro texto, capítulo 20, versículo 18, tal como está escrito, abre aspas, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressurgirá. Por fim, mais um texto que corrobora o que estamos falando. Lucas capítulo 9, versículo 22. Abre aspas. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no 3º dia ressuscite. Ou seja, de acordo com a matemática do Messias Yeshua, o Messias iria ressuscitar no 3º dia, e não depois do 3º dia. Logo, aqui nós já vemos que não pode ser literal a expressão 3 dias e 3 noites. Porque para a expressão 3 dias e 3 noites ser literais, o Messias não pode ressuscitar no 3º dia. Ele tem que estar enterrado no 3º dia, tem que estar morto no 3º dia e só no 4º dia ressuscitar. Se ele ressuscitou no 4º dia, ok, ele passou 3 dias e 3 noites literais morto. Mas se ele ressuscita no 3º dia, tal como ele falou claramente que ele iria ressuscitar no 3º dia, logo, nas próprias palavras do Messias Yeshua, esse argumento é desfeito. O Messias Yeshua não entendia que os 3 dias e as 3 noites eram literais, tanto que ele disse que ele ressuscitaria no 3º dia. E é claro que de matemática o Messias entendia. Se ele passaria 3 dias e 3 noites literalmente morto, ele não poderia ressuscitar no 3º dia. Ele teria que ressuscitar após o 3º dia, no 4º dia, para cumprir 3 dias e 3 noites literais. Logo, nas palavras do Messias Yeshua, que esse argumento é defeito. Bem, pessoal, outro ponto importante aqui, nesses que querem muitas vezes criar uma teoria de conspiração, é de considerar que para a cultura judaica, o dia da morte é contado como o primeiro dia do falecimento. Isso é como nós judeus contamos. É assim que nós contamos a Shivá, por exemplo, que é o primeiro período de luto judaico, o dia da morte. Ou seja, não importa o dia que o Messias Yeshua morreu, se é uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, mas no momento que ele morreu, às 3 horas da tarde, ali deve ser contado o primeiro dia da sua morte. Isso é cultura judaica. É assim que nós contamos o velório judaico. Portanto, quando nós vemos que o Messias Yeshua foi morto
às 3 horas da tarde, da preparação do sábado, da preparação da Páscoa, logo, o dia da preparação do sábado e o dia da preparação da Páscoa é o primeiro dia da morte. Ao se dar o pôr do sol, que para nós judeus já é um outro dia, já seria contado o segundo dia dele morto. E quando se desse o pôr do sol do sábado, entrando o próximo dia, era o terceiro dia. Ou seja, quando a Escritura diz que as mulheres foram após o sábado e já estava ressuscitado, isso significa que ele cumpriu os 3 dias e as 3 noites, mas não literalmente, e sim pela contagem judaica, ou seja, levando em consideração o pôr do sol. Portanto, o Messias Yeshua, ele morreu no dia da preparação do sábado e no dia da preparação da Páscoa. E esse dia é o primeiro dia, o dia 14 e as vésperas do sábado. E após 3 dias, contando a partir desse ponto de partida, ou seja, o dia 14 do mês de Aviv, e também naquele ano, as vésperas do sábado, nós temos o terceiro dia como o dia após o sábado, o dia após a Páscoa judaica. Esse foi o dia da sua ressurreição, de acordo com o que está escrito claramente nas Escrituras, e não há o que se interpretar. Portanto, o que vemos aqui é muito malabarismo para tentar negar o que está claramente escrito e registrado pelos primeiros Talmidim, discípulos do Rabino Yeshua. Logo, pessoal, uma coisa é criticar e descrer do que a Igreja Romana ensinou, que é contrário ao que está nas Escrituras. Outra coisa é negarmos a própria Escritura e aquilo que foi claramente registrado pelos primeiros discípulos judeus de Yeshua Rabbeinu. Os textos dos primeiros judeus, discípulos de Yeshua Rabbeinu, dizem numa só voz que o Messias morreu no dia da preparação do sábado semanal e no dia da preparação da Páscoa. E eles claramente, os autores, faziam uma distinção entre a palavra Páscoa e a palavra sábado, tanto que eles usaram essa diferença no seu texto. Eles disseram claramente no texto: era a preparação do sábado e era o dia da preparação da Páscoa. Portanto, querer pegar a palavra sábado e enxergar pelo em ovo é simplesmente um malabarismo sem sentido para tentar negar o que foi claramente registrado. Portanto, para nós encerrarmos o nosso pequeno shur, o nosso pequeno estudo de hoje, fica claro aqui, com todas essas informações, que o Messias Yeshua morreu às vésperas, ou seja, no dia da preparação da Páscoa judaica, que naquele ano caiu no dia da preparação do sábado. E claramente os 3 dias e as 3 noites não são literais. Senão, o Messias não poderia ressuscitar no terceiro dia. Ele deveria estar no 4º dia. Pois, para que ele pudesse ressuscitar depois de 3 dias e 3 noites literais, só ressuscitando no 4º dia. Entre tudo isso, fica claro e evidente que o Messias Yeshua, ele, quando falou 3 dias e 3 noites, não estava falando literalmente. Se gostaram desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais.